Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da faixa etária dos adultos do segundo trimestre de 2021, estudaremos a lição de número 11. Lição de número 11 para o dia 13/6 de 2021. O presbítero, bispo ou ancião. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O textuário da nossa lição encontra-se em Tito capítulo 1, versículo de número 5. Repetindo, o textuário da nossa lição encontra-se na epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5, e está escrito assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. A verdade prática nos diz: o presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, na verdade, são duas referências. Primeira referência, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. Logo após, primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1, 2, 3 e 4. Tito, capítulo 1, versículo 5 está escrito: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amados irmãos, queridas irmãs, no início da Igreja de Cristo, do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao Evangelho, instruía a igreja, os servos de Deus, a respeito dos ensinamentos de Cristo, bem como também tinham a responsabilidade de instruir com relação à organização e desenvolvimento da igreja. Ora, diante de tais instruções a respeito do Evangelho, organização e desenvolvimento da igreja, de forma clara, nós percebemos que a igreja
crescia de maneira extraordinária. Sim, o Evangelho frutificava na vida das pessoas e por isso cada vez mais surgiam novos crentes, novos seguidores de Cristo. Por causa desse crescimento numérico, foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral das pessoas que estavam se entregando a Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, os apóstolos passaram a estabelecer, dada a necessidade da Igreja de Cristo, presbíteros que tinham como responsabilidade zelar pela administração e vida espiritual da Igreja. E já destacamos logo de imediato como ponto central desta lição: sim, o presbítero ele zela pela administração e vida espiritual da igreja. Por isso que precisam ser pessoas idôneas e maduras na fé. No primeiro tópico da lição, o comentarista destaca a escolha dos presbíteros. Sim, a escolha do presbítero. Não são todas as pessoas que exercerão o ministério de presbítero, que servirão a Deus e a igreja como presbítero. Mas antes de pensarmos em qualquer coisa, precisamos entender qual é o significado da função do presbítero. Bem, a palavra presbítero, ela é oriunda, ela vem do grego presbíteros, é uma forma comparativa da forma grega presbis, pessoa mais velha. Por isso que nós vamos sempre ver na Bíblia uma relação direta entre presbítero e pessoas idôneas e maduras, por causa dessa palavrinha vinda do grego, que estabelece uma relação com pessoa mais velha. Já como substantivo, o termo, vamos observar, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, a palavra presbítero é uma designação, é um título que atribui, que referencia dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo, que formavam a liderança da igreja. Destaquemos aqui, quando se referia a presbítero na igreja primitiva, esta palavra atribuía diretamente a pessoa que se chamava ou que as pessoas se dirigiam com respeito a elas, porque esse título atribuía dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura. Pessoas dignas, experientes e maduras formavam o governo, formavam a liderança da igreja. Além do mais, a palavra presbítero ela é sinônima de bispo, que vem do grego episcopos, aquele que exerce a função de supervisor. Também é sinônima de professor, outra palavrinha do grego, didáscolos ou didascolos. E, por fim, a terceira e última palavra sinônima de bispo é pastor, poimen. Sendo assim, o bispo, o presbítero, é alguém que tem uma responsabilidade muito grande no serviço da igreja ou no serviço à igreja de Cristo.
ele é alguém que tem a responsabilidade de supervisionar. Ele é alguém que tem a responsabilidade de instruir, ensinar a igreja e, por fim, também tem a nobre missão recebida da parte de Deus de pastorear, simplificando, o pastor, o presbítero, o bispo, ele tem a função de supervisionar, ensinar e pastorear. O apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, nas cidades por onde ele passou, pregando o evangelho e estabelecendo igrejas, ele sempre cuidou de organizar a administração das igrejas por onde passava, estabelecendo liderança, separando obreiros para tal trabalho. Evidentemente que eram homens idôneos, maduros na fé, pois estes tinham a responsabilidade de supervisionar, ensinar e pastorear a igreja de Cristo. Quando escreveu ao seu discípulo, quando escreveu a Tito, Paulo instruiu-o a fazer a mesma coisa, a estabelecer presbíteros em diversos lugares de cidade em cidade, conforme nós vimos na leitura bíblica base da lição de hoje. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Sim, quando lemos a palavra presbítero ou ancião na Bíblia, evidentemente nós estamos nos deparando com um texto que faz referência à liderança da igreja, a homens que exerciam o papel de pastor da igreja, do rebanho de Deus. Mas, irmãos, ao pensarmos na escolha destes homens, presbíteros, anciãos, bispos, para cuidarem, supervisionarem, ensinarem e pastorearem a igreja do Senhor, é evidentemente que a escolha não se dá de qualquer forma. Existem critérios. Em primeiro lugar, nós temos a compreensão que essas pessoas são vocacionadas por Deus para o exercício do santo ministério. Sim, repito, são pessoas vocacionadas por Deus. Mas alguém pode perguntar, alguém pode afirmar, mas eu conheço pessoas que não têm essas características. É simples, elas estão no cargo, mas elas não têm chamada. Elas foram separadas por homens, mas não foram escolhidas por Deus. E aqui destacamos algumas qualificações das pessoas vocacionadas por Deus para o ofício do presbitério. Quais são essas qualificações? Bem, no Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, ora como presbíteros, ora como bispos ou até mesmo como anciãos. Atos capítulo 11, versículo 30, Atos capítulo 15, versículos 2, 4 e 6, Tiago capítulo 5, versículo 14 e primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 1. Como a liderança local, a liderança da igreja era formada por um grupo de irmãos experientes, era o presbitério, irmãos experientes na fé, para cuidarem da igreja. A função dos presbíteros, como destacamos no ponto anterior, era pastoral.
Logo, o presbítero é um pastor, é um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus, no tocante a isso, ela expressa qualificações bem claras, bem objetivas para o exercício dessa função tão fundamental para a Igreja de Cristo. Vejamos o que nós já lemos na leitura base da lição, mas queremos repetir. Meus irmãos, a Bíblia ela é clara. A separação, a escolha de alguém para o exercício do presbitério, ela não se dá pelas concepções humanas, ela não se dá por apadrinhamento, ou melhor, não deve se dar por apadrinhamento, tem que ser vocação de Deus, e esta pessoa deve apresentar tais qualificações. Tito, capítulo 1, versículos 6, 7, 8 e 9, está escrito assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Tem mais, não soberbo, glória, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Em 1 Timóteo, nós ainda destacamos, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7. Eu quero ler com os irmãos. 1 Timóteo 3, 1 ao 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja ser bispo, se alguém deseja ser presbítero, se alguém deseja ser um ancião, se alguém deseja ser um pastor, que era a função do presbítero, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O apóstolo Paulo repete quase que as mesmas informações ou qualificações do presbítero, só que escrevendo a Timóteo, ele acrescenta algumas. Estas precisam ser observadas na vida dos homens que são escolhidos para exercerem a função de presbítero na igreja. Porque, repito, antes de qualquer coisa, ele precisa ser vocacionado por Deus. Portanto, uma leitura atenta das duas listas apresentadas por Paulo em Tito e em 1 Timóteo
indica de forma muito clara a importância da função do presbítero e como as igrejas não podem descuidar-se quanto à ordenação dos obreiros. Não se ordena, não se separa, não se consagra a obreiros apenas por causa da necessidade, mas por causa da orientação de Deus, de acordo com a chamada do Senhor, para que haja crescimento da igreja. Dessa forma, nós sintetizamos o primeiro tópico afirmando que o termo presbítero é sinônimo de bispo, é sinônimo de professor e é sinônimo também de pastor. Logo, a função do presbítero ela é pastoral. Já no segundo tópico da lição, destaquemos a importância do presbitério. Destacando, trazendo logo no primeiro momento o significado do termo presbitério. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele disse: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Este conselho de obreiros aqui é uma expressão sinônima para presbitério. Paulo está dizendo: lembre-se que você recebeu a imposição das mãos do presbitério, um grupo, um corpo, um conselho de obreiros habilitados, vocacionados, que receberam a autoridade de Deus e repassaram a graça de Deus sobre a sua vida, impondo as mãos, dando-lhe a autoridade do alto para o exercício, para o seu chamado. Portanto, não despreze o dom que há em ti. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro, como já destacamos, como sendo presbitério. Presbitério, uma palavra que vem do grego presbiterion, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos, pessoas idôneas, maduras, experientes na fé. Além do mais, ao observarmos a importância do presbitério, precisamos destacar qual é a atuação do presbitério. Destacando que no Conselho de Jerusalém, em relação às questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer, que estavam ameaçando a expansão, o crescimento da igreja no primeiro século, os apóstolos e os anciãos e os presbíteros foram chamados para debater e legislar a respeito do assunto, conforme nós vemos em Atos capítulo 15, versículos 2, 6, 9 a 11, o que vai ocasionar, o que vai desenvolver todo um processo no chamado Concílio de Jerusalém. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos, que perturbavam, que incomodavam a igreja de Cristo. E isso está escrito em Atos 16:4 da seguinte forma: e quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhes para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos e presbíteros em
Jerusalém. Neste episódio, nós destacamos a participação efetiva da liderança da igreja, unida ou formada por apóstolos e anciãos, os quais tinham como objetivo acabar com os problemas para que a igreja pudesse crescer, avançar, de maneira que o nome do Senhor fosse glorificado. Cientes da importância do presbitério para a igreja de Cristo, não podemos perder de vista, irmãos, a necessidade de valorização. Sim, a igreja precisa, a igreja deve valorizar a sua liderança. A igreja deve valorizar o presbítero, que tem a nobre missão de supervisionar, ensinar e pastorear o rebanho de Deus. Pois observamos de forma muito clara que desde os primórdios da igreja cristã, sempre Deus fez questão de estabelecer presbíteros para que a sua igreja fosse fundamentada na palavra através de homens escolhidos por Ele, homens que deram a sua própria vida por amor ao Evangelho, por amor à igreja de Deus. O rebanho do Senhor será certamente ainda mais bem atendido se o presbitério for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ensino ou no ministério de ensino da palavra, tal como instruiu o apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, ele disse: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu vou destacar: o rebanho de Deus será mais bem atendido se o presbitério for preparado para uma atuação mais efetiva no governo e no ensino da igreja. A escolha, como vimos no tópico anterior, ela não é aleatória, ela é baseada na vocação de Deus, mas também devemos observar as qualificações, os critérios apresentados pela própria Bíblia para que a pessoa escolhida desenvolva o seu ministério de maneira que a igreja seja fortalecida, edificada para a glória do nome do Senhor, através do ensino da palavra. E esse deverá governar bem a igreja de Cristo. E eu repito o que Paulo escreveu a Timóteo: os presbíteros que governam, pensando na valorização, bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. O Novo Testamento mostra que o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros, pelo presbitério. Atos capítulo 20, versículos 17 ao 37, Efésios 4, 11, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 1. Portanto, o presbitério é de fundamental importância para o desenvolvimento da igreja e seu bom ordenamento. E assim, nós sintetizamos este tópico afirmando que, fundamentado na palavra de Deus desde os primórdios cristãos, o presbitério atua no governo da igreja junto ao pastor. Já no terceiro tópico, vamos ver quais são os deveres do presbitério. Ninguém é separado para enfeitar púlpito de igreja, irmãos. Não. Deus não levanta ninguém para enfeitar púlpito de igreja, altar.
Deus levanta homens, mulheres, pessoas para desenvolverem atividades. Neste sentido, vamos destacar os deveres do presbitério. Primeiro, apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever. A palavra obrigação eu acho que fica mais interessante. Tem a obrigação de alimentar o rebanho de Deus com a santa palavra, não é com fábulas, não é com histórias de carochinha, não é com faz de conta, não é só com testemunhos, não, é com palavra de Deus, como bem exortou o apóstolo Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2, eu quero ler com vocês. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 2, parte A, está escrito: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ele tem que alimentar a igreja com a palavra, com pasto verdinho. Apacentar as ovelhas do Senhor se dá, olha a expressão do apóstolo Pedro, se dá com cuidado e amor. Pedro, ele é enfático. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, tendo cuidado do rebanho. Então, esse apacentar tem que apresentar cuidado para com as ovelhas. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Além de apacentar com cuidado, tem que apresentar também amor pelo rebanho de Deus. Não por força, nem com violência, como se tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Ora, a igreja, ela não é propriedade do homem. A igreja, ela é propriedade de Deus. O homem, ele instrui, ele supervisiona, ele pastoreia, mas ele precisa ter o entendimento. A igreja não é dele. Não é fazer o que quer com a igreja porque ele está na liderança da igreja. Não. Ele vai cuidar do rebanho com cuidado. Ele vai apacentar com cuidado e com amor, sabendo que aquele rebanho não é propriedade dele. Ele tem alguém para prestar contas. Se este alguém é o dono do rebanho, Jesus Cristo, o nosso sumo pastor. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, misericórdia. Eu vou repetir, fazendo menção do que Pedro fala, irmãos. Está escrito na palavra. Esse ato, o ato de apacentar o rebanho de Deus, deve ser voluntário, sem interesse financeiro. Não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso aqui é lindo demais, irmãos. Servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo aqui, não precisamos dizer que é bom exemplo, mas o pastor, o presbítero, o ancião precisa ser exemplo. Ponto final. Os presbíteros formam o conselho da igreja, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Olha que coisa linda! Olha que abrangência no que diz respeito ao dever do presbítero. Ele vai atuar com o objetivo de formar
tanto espiritualmente, socialmente, moralmente, a família do povo de Deus. Além de apacentar, ele também vai liderar a igreja. E neste sentido, como nós sabemos, a liderança da igreja tem duas esferas principais de atuação. Quais são elas? Primeiro, governo. Governo aqui é administração. Segundo, ensino. É responsabilidade do presbítero governar e ensinar. O presbítero deve exercer a sua liderança na igreja, mas primeiro precisa, evidentemente, governar a sua própria casa e ser apto para ensinar. Como é que ele vai governar a igreja de Cristo se ele não governa bem a sua própria casa? Como é que ele vai ensinar a igreja se ele não consegue sequer ensinar a própria família? E neste sentido, nós tratamos aqui de um assunto melindroso. Existem líderes que exigem muito da igreja, mas quando se trata da sua família, ele negligencia, ele faz vista grossa. Ele assume o altar da igreja para chamar a atenção do membro no tocante à mesma prática que algum familiar seu faz, mas ele não observa, ele finge que não vê. Por isso que o líder, a liderança da igreja, precisa governar bem a sua casa para poder governar bem a casa de Deus. Precisa ensinar a sua família para ter autoridade para ensinar a igreja. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Repito, liderar o rebanho de Deus é estar disponível para servir e não viver preocupado em ser servido. Mateus 20, 25 ao 28, Marcos 10, 42 a 45. Além disso, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e exemplar. Experiente, idônea e exemplar. Será que os nossos líderes, os nossos presbíteros, o nosso presbitério, ele é formado por pessoas experientes, idôneas e exemplares? Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Eu vou repetir isso aqui. Ensinar e governar, que são as esferas de atuação da liderança da igreja, com equidade e seriedade, é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Na verdade, ensinar e governar são os maiores compromissos. Ele precisa se dedicar, ele precisa se comprometer, ele precisa buscar o crescimento da igreja, governando bem e ensinando com afinco, conforme a sã doutrina. Além disso, o presbítero também tem como dever ungir os enfermos. Tiago capítulo 5, versículo 14 está escrito assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode jamais ser banalizado na igreja, mesmo em pleno século XXI. Esse ato revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas, com o rebanho,
com os irmãos. O membro da igreja tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral, uma palavra de Deus. Todavia, essa confiança, ela não é fruto apenas do cargo, da função. Ela precisa ser obtida, conquistada, alcançada. E isso se dá através de vida exemplar, através de caráter ilibado, através de pessoas idôneas que vivem para servir a Deus e a igreja, buscando sempre a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós sintetizamos este tópico afirmando que apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja e ungir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Finalizando, nós sabemos que os termos sinônimos presbíteros, bispo e pastor referem-se a um corpo de obreiros usados por Deus para a edificação da igreja. Nas Assembleias de Deus no Brasil, os presbíteros pastoreiam congregações e ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a saber, evangelização e ensino da palavra de Deus. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados e respeitados e honrados pela igreja como homens de Deus. Assim nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 12, o diaconato. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.